Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, aleluia. A gente está aqui, nós louvamos o Senhor por mais esta noite, mais um dia que o Senhor nos dá de graça, de proteção, de amor. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero trazer as duas entradas. Muitas vezes nós estamos tão confiantes naquilo que vamos fazer, naquilo que nós conhecemos fazer, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele exige de nós que nós façamos além daquilo que Ele está ou nos capacitando, ou nos deu para que nós pudéssemos fazer e aprender a fazer da maneira que nós conhecemos e da maneira que nós achamos. Mas a palavra do Senhor, ela vem totalmente para poder tirar a nossa zona de conforto. E muitas vezes a nossa zona de conforto é acreditar naquilo em que eu e você podemos fazer. Porque afinal de contas nós chegamos aonde chegamos porque nós conseguimos, na medida da nossa força e do nosso conhecimento. Mas dentro da restrição da palavra de Deus, dentro da convicção da palavra de Deus, é totalmente diferente tudo aquilo que nós temos que vivenciar. E aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 13, está dizendo assim, ó: entrai pela porta estreita, larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, vai vendo, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. O Senhor está dizendo, quando nós estamos dentro do nosso conforto, quando você está dentro de um local onde você está relaxadamente, já almoçou, já jantou, quer tirar teu soninho, você não quer que ninguém venha te importunar, você não quer que ninguém venha trazer nenhum tipo de problema, porque afinal de contas, você está no local onde você acha que tem direito de estar. Mas o reino de Deus é muito diferente de tudo isso. O reino de Deus nos move. E quando Ele nos move, é desafios que vêm à frente. São condições de desafio que nos levam para vencermos a nós próprios. Porque você já reparou, eu posso dizer até pela experiência que meu pai passou, porque enquanto você está na ativa, enquanto você está na correria, enquanto você está, eu vou buscar, vou fazer, eu quero mais, porque Deus me dá força, me dá graça, e eu vou fazer o melhor para o Senhor. Você não vê as horas passar, você não vê o dia correr, você não vê muitas vezes, até teus filhos, muitas vezes até aqueles que estão perto de você, você passa dias sem ver. Porque você tem uma proposta, você tem um objetivo, você tem algo que é além das tuas forças. E o que o Senhor está falando aqui é que a porta estreita, ela é apertada. Ela não é na zona de conforto. Ela é de uma forma que vai te incomodar. Ela vai trazer para você uma força que você vai ter que buscar. Desculpa, estamos com o vento ligado aqui. Então, nós temos que entender que estar nesta porta estreita é fazer além daquilo que você nasceu. Nossa, pastora, como é que é isso? Nós podemos ver Noé. Noé recebeu um chamado de Deus. Noé estava com a sua família, andando, vivendo, vivenciando, vendo sim as concupiscências, vendo os danos que estavam acontecendo na terra. E de repente, o Senhor chega para ele e fala assim: Noé, sai da zona de conforto e vai construir uma arca. E olha só, e você vai construir essa arca no deserto.
Mas, Senhor, para que uma arca? Porque eu derramarei água sobre esta terra. E somente os que estiverem dentro dela é que vão sobreviver. E nós vemos que durante 130 anos, aquele homem foi desafiado para sair da zona de conforto. Talvez Deus, e Ele está falando comigo primeiro, porque primeiro Ele fala comigo para depois eu passar para vocês. Talvez Deus esteja te desafiando a algo que você acha que não vai acontecer. Porque a tua fé é tão pequena, a tua fé é tão insignificante na presença de tanta coisa que já aconteceu, que você olha para você e fala, mas será que eu tenho essa capacidade? E o Senhor está dizendo nesta noite, eu te capacito. E ali nós vemos a história de Noé, aonde ele construiu prego por prego, cortou madeira por madeira, e dentro dele, ele tinha certeza de quem falou com ele, ele tinha certeza de quem era o que estava na frente daquela arca. Ele sabia que o que era para acontecer não tinha como ser interrompido. Então ele teve que sair daquele aconchego da sua casa com seus filhos para poder atravessar com o Senhor um desafio humano de uma nação, vamos dizer assim, de uma localização de um povo. E a única pessoa responsável naquele momento era Noé. Deus achou graça nele e disse a ele, você vai construir. E ele, juntamente com seus filhos, ali ele fez essa arca, contra a vontade até provavelmente até dos filhos. Porque você de repente está aí todo aconchegante, Deus fala para você, te dá uma ordem para você mudar totalmente a tua rota. E aí, como é que fica? Como é que você encara isso? Daí pode vir a tua esposa, pode vir teu esposo, ficou maluco, ficou maluca. Mas Deus está dizendo, eu sou contigo. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. É o que o Senhor está falando nessa palavra. A porta é estreita. Quantos não chamaram Noé de louco? Quantos não chegaram à beira da arca e disseram, você é louco? Como que pode chover numa terra que é deserto? Talvez as pessoas estejam dizendo, quem é você para chegar lá? Quem é você para conquistar essa terra? Quem é você para ter o que o Senhor tem falado? Talvez você, dentro da fala humana, até esmurece, abaixa a cabeça, fica triste. Você fica desolado. Muitas vezes você fica até desacreditado. Será que mesmo vai acontecer? Mas a pessoa falou isso para mim. Isso acontece comigo. Quantos não chegam para mim e falam, mas será? E o será não faz parte da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que serão para os que creem e viver o que o Senhor manda. É ir contra a razão humana. Porque para todos os homens, durante 130 anos, Noé era louco, maluco, adorava um Deus que não iria honrá-lo. Quantos não estão dizendo para você, não vai chegar, não vai acontecer, não vai ter? Por quê? Porque estão olhando meramente você. E você que estava na porta larguinha, porque a porta é larga, espaçosa, você estava lá toda aconchegante. Hoje o Senhor está dizendo, eu te tiro dessa zona de conforto para te colocar numa zona estreita, para que você possa entender que eu sou Deus, que eu não faço as coisas meramente por fazer, mas eu faço com objetivo para poder levar aqueles que me amam, aqueles que acreditam, aqueles que creem. E uma das coisas que eu vou te frustrar nesta noite é Deus não faz coisa pequena. Ele, quando ele estabelece alguém para fazer alguma coisa, ele estabelece alguém que tenha posicionamento, que tenha condição, que tenha diligência para poder fazer o que ele determinou. E eu louvo a Deus. Sejam bem-vindos, pastora. Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que quando Deus te designou para fazer alguma coisa, Ele não olhou você como um mero mortal. Porque se Deus me olhar como as pessoas me olham e acham
que a minha capacidade é tão pequena que eu tenho que ficar onde eu estou mesmo, que eu tenho que ficar cavando buraco. Eu posso até cavar buraco, mas um dia nesse buraco vai jorrar petróleo, porque Deus é Deus. E quando Deus falou com Noé, ele falou, vai, construa. Ele não deu oportunidade para Noé discutir com ele o projeto. E muitas vezes nós queremos discutir com Deus o projeto dele. E o projeto dele está espelhado no que eu significo, no que você significa. E Deus está dizendo, quem entra pela porta larga é espaçosa. Espaço, quanto mais espaço, vamos visualizar uma casa. Quanto mais espaço a casa tem, mais trabalho ela dá. Quando a casa é pequena, você tem maior acesso para poder conseguir achar as coisas. E Deus está dizendo, porque essa porta estreita que eu tenho feito você passar, ela conduz para a vida. E aí entra o chavão. E são poucos os que acertam e entram por ela. Então tá apertado, tá doendo, tá sofrendo. Deus designou alguma coisa para você? Não abaixe tua cabeça. Levanta tua fronte e marche. Sabe por quê? Ele achou graça na tua vida. Se outras pessoas não acharam, Deus achou graça na tua vida. E ele fala aqui no 7:7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e me achareis, batei e abri-se-vos-á. Se naquele momento que Noé recebeu aquela palavra, ele tivesse falado, ah, Senhor, eu vou construir uma arca nesse deserto, buscar, arrastar madeira nesse sol, serrar, fazer. O Senhor não está perguntando para você o que você acha. Ele está falando com você o que você deve fazer, o que eu devo fazer. E a minha função é aqui, ó, é pedir e dar-se-vos-á, é buscar e achar, é bater, ó, bater e vai se abrir. Outra coisa, tudo aquilo que nós muitas vezes desmerecemos, nós ficamos com sequela e ficamos aí chorosa, porque Deus permitiu. Deus não permitiu nada. As regras da vida são colocadas por Ele, mas as consequências somos nós que trazemos. Muitas vezes uma decisão mal tomada, uma fala mal elaborada, porque Ele está dizendo assim aqui no 8, tudo que pede recebe. E muitas vezes nós estamos pedindo mal. Olha o que ele fala também, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-vos-á. E o que nós estamos fazendo? Eu comecei essa live dizendo que nós queremos ficar na nossa zoninha de conforto. Estou aqui, estou bem, você vai muito bem, obrigado. Não! Deus não nos chamou para ficarmos na zona de conforto. Deus nos chamou para cada dia ter um desafio. Se hoje foi grande, amanhã será maior. Se amanhã for grande, o de amanhã será 2 vezes maior. Porque Ele não chamou covardes. Ele chamou desafiadores. E Ele fala que tudo em que nós pedirmos no nome dEle, Ele dá. Então, o que nós temos que entender? Tá difícil? Tá. Não é fácil. Ah, tá sobrando? Não. Para Noé, muitas vezes, também não estava fácil. Muitas vezes faltava. Imagina 130 anos debaixo de um sol de quase 50 graus, que é o que no deserto dá 9 graus negativo e durante o dia dá 45, 39, 40. E à noite cai a temperatura e aquele homem lá, obedecendo para fazer uma arca, aonde ele nem sabia o que Deus ia fazer para colocar lá. Mas de uma coisa ele tinha certeza, se eu for fiel àquele que falou comigo, certamente ele será fiel para cumprir aquilo que ele me mandou. E muitas vezes nós ficamos discutindo com Deus. E quando nós discutimos com Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Voltamos para a porta larga. Nós voltamos para o espaçoso, porque afinal de contas, a gente não quer passar por lutas. Jesus, sendo Deus, passou pelas lutas.
Ele foi desafiado pela gravidade. Ele teve que andar sobre as águas. Ele teve que provar para os discípulos dele quem ele era. Ele teve que provar para o demônio, quando se apresentou para ele no deserto, que ele estava fraco, abatido em carne, mas forte no espírito. O que ele disse? Nem todos nós viveremos da comida do pão terrestre, mas toda palavra que sair da nossa boca. A palavra que nos alimenta, a palavra que nos levanta, a palavra que nos faz não desistirmos, porque para nós foi colocado um selo aqui. Não é um chip, é um selo, selo de vitória, selo de sangue de um ser maravilhoso que subiu naquela cruz, nos perdoou e disse: está tudo pronto, está tudo consumado. Mas muitas vezes nós queremos retardar a nossa bênção e nós não queremos enxergar aquilo que Deus designou para nós, para mim e para você. Se sinta amado por Deus. Está difícil a luta, a dificuldade está grande. Existe um Deus que te sonda na hora exata. Ele vai socorrer. Sabe o improvável, que para nós é improvável? Sabe aquilo que a gente fala: nossa, agora acabou, agora não dá certo, não vai dar. Deus entra ali no improvável, na condição em que os nossos olhos não podem ver, na condição que a nossa alma milita contra o espírito, para que a gente venha retardar a nossa bênção. A nossa alminha quer dizer para o nosso espírito que nada, isso não vai acontecer não. Porque andar no espírito é estar em constante santidade, oração, obediência, primeiramente a Deus, depois a palavra dele. É não fazer nada que venha retardar aquilo que já está pronto. Quando o Senhor fala que as nossas palavras são como flechas, e quando elas são lançadas não podemos pegá-las, porque Satanás usa as nossas palavras contra nós mesmos. Ele está dizendo que nós venhamos nos retenhar daquilo, reter aquilo, não retenhar, reter aquilo que ele tem ensinado. Ah, mas como, pastor, ele está ensinando? Em todo o tempo em que você tem vivenciado lutas mais vitórias, vitórias mais lutas, lutas mais vitória, e assim será, porque nós somos aqui um peregrino numa terra que nós temos que cuidar, zelar, prestar conta, primeiramente para Deus, porque tudo que nós fazemos para Ele, no nome dEle, em honra a Ele, perfeição, porque tudo que é perfeito e agradável é dEle. E aqui no 24 do capítulo de Mateus 7, está dizendo assim, ó: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, olha que coisa mais linda, aí vem agora o ponto de equilíbrio, e as prática. Não adianta ir você na academia todo dia e falar para as pessoas: eu estou indo na academia, tá? Mas você chega na academia, senta lá e fica olhando os outros fazer os exercícios. De que está valendo? Só a ida para você ficar admirando? Não! É a mesma coisa que o Senhor está falando. Os que ouvem as minhas palavras, e Deus tem falado conosco através de tudo que tem decorrido na nossa vida. E se tem um momento que Deus fala conosco, é na hora da luta, é na hora da decepção, é na hora que você conta com pessoas, é na hora que você fala: agora vai dar certo. Não! Daí, o que vai? Acontece tudo ao contrário daquilo que você estava programando. E ele está dizendo: comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Olha que comparação que Deus está dando. Um homem, as palavras que Deus fala conosco, nós temos que estar na prática, na rocha. Quem é a rocha? Deus. Senhor, eu posso fazer isso. Senhor, eu devo fazer aquilo. Senhor, olha a minha família. Pai, eu quero andar na tua direção. Porque quando você está na direção de Deus, a tendência é não errarmos. E mesmo se errarmos, Ele fala:
eu pego você pela tua mão direita, te levanto e digo, filho, vai. E ele fala mais. Quando nós edificamos a casa na rocha, porque daí vem os nossos inimigos, daí vem a chuva e transborda os rios, sopram os ventos, e esse ímpeto vem tudo contra a nossa casa. E aí os ventos são o quê? Os altos e baixos, e isso seja de qualquer condições, emocional, financeira, matrimonial, ministerial e tantos al. Esses são os ventos. A chuva, o que interpela, o que entra, porque a água você não segura. A água, quando ela vem, você não segura. Porque ela entra, ela penetra, e ele está dizendo, transbordam. E nesse transbordar está trazendo para nós um alerta. As águas que vêm para derrubar a tua casa quando não está edificada, são aqueles momentos que quando você não espera, você já falou, você já fez, já aconteceu, e daí não tem como resolver. E nós temos que entender que todo propósito debaixo da vontade de Deus é perfeito. E ele está dando conselho. E deram contra ela um ímpeto. Mas essa casa que estava na rocha não caiu. Ao contrário, a outra, que não ouve as minhas palavras e vem 3, 4 maneiras para destruir. Quando você ouve mais o teu amigo do que Deus. Quando você toma as iniciativas tuas sem pensar em Deus. Quando você não prospera e você resmunga e murmura para Deus. Você resmunga para Ele. Ele fala, 5 coisas eu abomino, uma eu condeno, murmuração. Ele não admite murmuração. E essa murmuração está nos levando a mostrar que a nossa casa não está na rocha. Estar na rocha é entender que pode vir o que vier, você tem uma determinação a cumprir. Como eu dou esse exemplo, Noé, José, Daniel, Jeremias, Jesus. Por quê? Porque nós estamos na rocha. Esta rocha é Cristo. E ele disse, eu estarei convosco todos os dias da tua vida. Através do quê? Do Espírito Santo. Que está fazendo o quê? Está sendo mediador entre eu, você e Deus. E o Espírito Santo, que nos conduz para nós não errarmos, não pecarmos e acreditarmos que tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida está nos preparando, oh glória, está nos projetando para que nós venhamos a ver o amanhã, e o amanhã será melhor do que hoje. Eu tenho a certeza que o Senhor está falando com você nesta noite, como falou comigo. Começou na parte da manhã, eu estou repetindo esta palavra, porque calou na minha alma. Porque estar na porta larga é estar no espaço, é estar regaladamente, sem compromisso com nada. Estar na estreita é passar pelo apertado para mostrar que nós somos aqueles que o Senhor confiou algo, e este algo nós levaremos a finco. E no 12 do 7 diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque está na lei. O Senhor está dando para nós as diretrizes. Não diga que você está sozinho. Não diga que você não tem ninguém. Não diga eu não posso. Mas diga eu sou capaz. Diga eu acredito. Diga eu creio. E tudo isso está me ensinando. Tudo isso está me levando para um novo patamar. É uma plataforma de Deus hoje para nos levar para um ângulo diferente. A ótica de Deus é diferente da minha e da tua. Em Hebreus 11 diz que a fé é daquilo que nós não vemos, mas acreditamos que vai acontecer. Acredite, tem um Deus olhando para mim e para você nesta noite. Ele nos dará, com certeza, Ele já estabeleceu a nossa vitória. Cabe somente, a ordem dele foi dada. Nós entendermos
Que se é para nós ficarmos, ficamos. Se é para caminhar, caminhamos. Se é para ficar parado, vamos parar. Josafá teve que ficar parado para que a guerra fosse vencida. Não é na força do nosso braço, mas é na força do nosso querer, da nossa determinação, da nossa fé. Porque quando nós estamos aqui, pois todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, você quando pratica algo, quando você estuda algo, quando você muitas vezes não entende, mas volta a estudar, quando você quer entender, você ficará muito mais do que uma pessoa que, vou ver só por curiosidade. Não. A curiosidade muitas vezes não nos leva nos caminhos que nós precisamos. Mas quando você tem a maturidade de buscar o conhecimento, você pode ter, com certeza, você receberá a sabedoria, porque o conhecimento traz sabedoria. E conhecimento do que eu estou falando? Da palavra de Deus, viver na palavra de Deus, continuar na palavra de Deus, por mais difícil que seja. Não é construir a arca, você conhece a história, e tudo aquilo foi necessário dentro da obediência de Noé, para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele. Talvez na tua vida não se cumpriu ainda a vontade dele, porque ainda tem algumas regras que você precisa perguntar: por que, Senhor? E para que, Senhor? E ele te mostrará a quão boa e agradável vontade dele na tua vida. Você, meu amigo, você que não conhece essa palavra, eu deixo esse motivo para você. Creia em Deus. Acredite. Tá difícil, a porta tá apertada, tá estreita, tá com dificuldade financeira, não abaixe a cabeça. Continue. Se anime, porque o Senhor tem o melhor para todos nós, porque Ele nos considera filhos. E quando Ele considera-nos como filho, Ele nos ama primeiro, nos amou primeiro e continuará nos amando. Eu quero encerrar essa live debaixo desta oração, agradecida, gratidão, porque mais um dia nós vencemos e sabemos que tudo que nos foi confiado, nós teremos a condição de fazer nele, porque para Ele são todas as coisas. Senhor, eu entrego essa palavra, eu entrego, Senhor, essa determinação, porque tudo é teu, tudo está dentro do seu ângulo, Pai. E por mais que nós nos esforcemos a querer entender, nós nunca conseguiremos, porque o Senhor é além do entendimento. O Senhor é um Pai de amor, um Deus que olha para cada um dos seus filhos na sua necessidade. Que o Senhor venha hoje curar, Pai, tirar, Senhor, essa pessoa da incerteza e saber que o Senhor tem o melhor. E o melhor é o melhor mesmo, não é de qualquer maneira, não é meia palavra, são palavras inteiras, palavras de peso, de bênção, de alegria, de cura, de saúde. E tudo isso, Pai, eu te peço no teu nome, que o Senhor alcance essas vidas, alcance esses lares, para que possa haver harmonia, alegria, e que eles possam entender que tudo isso vai passar, e que haja obediência quando o Senhor falar, quando o Senhor determinar algo. Que haja esse discernimento em cada vida, em cada lar, Pai, que haja paz. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado, e no nome dele eu agradeço. Que você possa estar debaixo dessa graça, livre de todo o peso, toda a condenação. E que você possa chegar ao ponto de dizer: eu estou fincado na rocha, minha casa, minha família, minha vida, o meu ser vive juntamente com o grande Yamashia, o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas. É o que eu desejo para você nesta noite. Que você possa ter uma noite de paz, de alegria, e que você reflita. Tá difícil? Sai da zona de conforto. Tá difícil? O Senhor te dará vitória. Porque na zona de conforto nós não chegaremos a lugar nenhum. Porque a vida para nós é um desafio e nós chegaremos lá. Que você fique nesta paz. Shalom.